Vamos fazer uma oração. O presbítero Sérgio estará trazendo a palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua presença é notória. Agora, Senhor, eu te apresento Teu Filho, que vai trazer a palavra na noite desse dia, ser com Ele. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Usa Ele na autoridade do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 13. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Irmãos, esse versículo, ele no passado já falou muito na minha vida, antes de eu me converter ao Evangelho, porque a minha esposa tinha um quadro que tinha esse versículo, e eu não era cristão, logo que nós casamos, e todo dia eu olhava para o quadro e estava lá escrito: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No começo eu não entendia o que era buscar a Deus de todo o coração. Mas aí, com o tempo, essa palavra continuou falando na minha vida. Até que quando chegou um momento em que eu realmente abri o meu coração para entender as coisas de Deus. Aí eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. E daí em diante eu passei a entender o que é buscar a Deus de todo o coração. Porque muitas vezes na vida, no dia a dia, nós vemos as pessoas muitas vezes dizer que tem Deus na vida delas, que se ela está principalmente passando situações difíceis, ela clama às vezes a Deus, mas acabou dali, ela esquece que precisou e que até clamou o nome de Deus. Essa pessoa ainda não buscou a Deus pelo seu coração. E ela só vai encontrar a Deus quando ela buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia Sagrada nos dá muitos exemplos de homens de Deus, de pessoas que necessitavam de Deus e abriram o seu coração para buscar a Deus. E eles tiveram muitos benefícios fazendo isso. A partir daí, eles tiveram a bênção de Deus. E tiveram também o direito de poder dizer que também é filho de Deus, porque aceitou também a Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da sua alma. E na Bíblia nós vemos muitos exemplos disso. No Velho Testamento, nós podemos citar um homem que se chamava Enoque. A Bíblia não fala muito dele, mas diz só que Enoque andou com Deus. E depois não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Enoque, ele certamente abriu o coração para Deus, buscou a Deus para saber mais de Deus. E dali ele foi tendo uma proximidade cada vez maior com Deus.
até chegar ao ponto de Deus o levar para si. E nós vemos outros exemplos também. Nós vemos Jó. A Bíblia diz que Jó, ele amava tanto a Deus, ele tinha um coração tão voltado para Deus, que ele se preocupava com a sua família, seus filhos, que ele, muitas vezes, os filhos dele, quando saíam para fazer alguma coisa, era costume na época se queimar um holocausto, se queimar, se oferecer algo para Deus, se oferecia um sacrifício para Deus em troca de Deus abençoar a sua família. Nós vemos então também Noé. Noé, houve uma época em que os homens estavam numa degradação moral muito baixa. O pecado estava grande demais. Deus não estava mais aguentando. Chegou a se arrepender do homem que ele havia criado. E foi quando Deus mandou as águas do dilúvio. Mas Deus, ele é justo, e ele viu que havia um homem chamado Noé, que esse homem, ele buscava a Deus de coração. E esse homem era Noé. E então Deus falou com Noé, separou Noé e mandou que ele construísse a arca, e disse que ele poderia colocar toda a sua família dentro da arca, porque Noé abençoava também a sua família, assim como eu falei de Jó. Ele oferecia também sacrifício a Deus pelos seus filhos, mesmo se sua família não fosse como ele, que estava o tempo todo querendo conhecer cada vez mais de Deus, mas ele, fazendo aquele sacrifício, ele acreditava que Deus ia guardar seus filhos, e realmente guardou, e entraram na arca com Noé. Deus mandou também que colocasse um casal de toda a espécie de animais da terra. Nós conhecemos essa história. E vieram as águas do dilúvio, mas Deus conservou Noé vivo e sua família para depois continuar, e dando assim uma nova chance ao homem. E ao mesmo tempo, como Deus já tinha um plano de salvação para o homem, ele continuaria com seu plano. E após o dilúvio, houve outro homem que também seu coração era para Deus. Ele também buscou a Deus de todo o seu coração. Ele se chamava Abraão. E Abraão, então, Deus mandou que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para onde Deus determinava. E assim fez Abraão. E de Abraão, Deus começou a nação pela qual iria vindo outras gerações, até que chegasse a Davi, da onde viria outra geração até Jesus Cristo, que era o Deus, seria o plano de Deus de salvação para a humanidade. Nós vemos também, já no Novo Testamento, quando Jesus estava na terra, nós vemos exemplo de quando o homem busca a Jesus no seu coração, quando o homem busca a Deus no seu coração, o que acontece? Nós vemos quando Jesus andava pelas cidades, uma certa vez, está em Lucas capítulo 8, versículo 40. Havia
uma mulher que tinha uma enfermidade. E essa enfermidade fez com que essa mulher gastasse muito dinheiro. Ela já não tinha mais recursos para gastar com remédios. E essa mulher, ela certamente ouviu falar que Jesus curava. Então, como já havia tentado tudo, muitos naquela época seguiam Jesus só porque queriam saber o que ele estava fazendo, para criticar, mas essa mulher é outro exemplo de que quando a pessoa busca a Deus de coração, ele encontra resultados. E ela estava ali agora diante de uma multidão grande que estava na frente de Jesus. Com certeza essa mulher estava fraca, porque a sua enfermidade a deixava fraca. Ela certamente precisou de fazer muita força para chegar onde estava Jesus. Mas no coração dela, ela pensou que se tão somente ela tocasse na beirada do vestido de Jesus, na orla do vestido de Jesus, ela poderia ser curada da sua enfermidade. Então nós vemos que essa mulher, no coração dela, ela encontrou Jesus como uma solução, encontrou Deus na vida dela. Então, sem desistir, sem desanimar, ela saiu pelo meio de todo aquele povo. E quando chegou atrás de Jesus, ela colocou as mãos em suas vestes. E na mesma hora, Jesus sentiu sair dele virtude e perguntou: quem me tocou? E os discípulos na mesma hora disseram: Senhor, a multidão te aperta e tu dizes quem te tocou? Disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E então a mulher, meia nervosa, preocupada, se revelou. E Jesus disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher foi curada da enfermidade dela. Por quê? Porque ela buscou a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Glorificado seja o nome do Senhor. Neste mesmo dia em que Jesus havia curado essa mulher, apareceu também um homem chamado Jairo. Ele era um centurião de Cafarnaum, e o seu criado estava em casa paralítico e perturbado. Talvez estava deprimido, e esse centurião, ele estava preocupado com seu servo. Certamente era um homem também que era piedoso. E ele então chama Jesus, porque ele também acreditou que Jesus podia fazer um milagre em sua vida. Então ele abriu o coração também para Jesus. E ele já chegou perto de Jesus cheio de fé e disse para que ele fosse na sua casa. E então Jesus, esse centurião de Cafarnaum, ele era um homem que ele tinha alguma coisa que para ele Jesus não podia ir na casa dele. Não havia necessidade de Jesus ir na casa dele. Na fé dele não precisava. Então ele disse para Jesus: basta uma palavra e meu criado vai ficar são. E Jesus então se maravilhou com a fé daquele homem e disse que assim seja feito, de acordo com a sua palavra.
E a Bíblia diz que quando aquele centurião chegou em casa, seu paralítico, aquele seu criado paralítico, já estava curado. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque aquele homem abriu o seu coração para Deus. E ele, fazendo isso, conseguiu cura para o seu criado. Existiu também outro homem chamado Zaqueu. Esse homem era chefe dos publicanos. Ele era um cobrador de impostos. Era um homem muito rico. Mas a Bíblia mostra que todos os homens precisam de Deus. Todos os homens podem abrir o coração para Deus. E ele vai alcançar vitória, vai alcançar benefício, se ele fizer isso realmente de coração. E a Bíblia mostra aqui que Zaqueu, sendo um cobrador de impostos naquela época, ele era um homem que era odiado pelo povo, por ele cobrar impostos. Mas quando ele soube de Jesus, no coração dele ele creu, ele acreditou que Deus podia mudar a vida dele. E ele também entregou o seu coração para Deus. E esse homem, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então, no meio da multidão, ele não conseguia enxergar Jesus vindo. E o que ele fez? Subiu em uma árvore, numa figueira. E ficou ali para ver se ao menos ele podia ver Jesus. Ele nem sabia que ele ia ter essa oportunidade, mas ele tentou, porque no seu coração ele queria buscar a Deus, ele queria saber mais de Deus. E quando ele estava naquela árvore que Jesus vinha chegando, Jesus olhou e viu ele em cima da árvore. E na hora Jesus falou com ele e falou pelo nome. Falou: desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém estar em sua casa. E na mesma hora a Bíblia diz que Zaqueu desceu e levou Jesus na sua casa. Muitos começaram a criticar Jesus porque Jesus estava na casa de um homem que era pecador, porque ele era um cobrador de impostos, ele fazia mal ao povo, mas eles não sabiam que Jesus veio justamente para buscar aquilo que estava perdido. E os homens não entendiam, e até hoje os homens não entendem. E muitos, às vezes, criticam os cristãos, dizendo que pecou muito pela vida e agora vai para a igreja, aceita Jesus e diz que está salvo. Assim fizeram com Zaqueu também, mas Jesus não se preocupou. E a prova maior de que Zaqueu se converteu, que Zaqueu se transformou, teve o coração mudado naquele momento, é que Zaqueu diz assim para Jesus: tudo que eu tomei, eu restituo. E se defraudei alguém em alguma coisa, eu restituo quadruplicado. Zaqueu mostrou que Deus realmente fez um milagre na sua vida naquele momento. O fato de Jesus ir na sua casa mudou aquele homem completamente. Glorificado seja o nome do Senhor. Por último, eu queria também falar ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, sobre o filho pródigo. O filho pródigo, todos nós conhecemos a história. Um homem tinha 2 filhos, e um deles resolveu sair de casa. Queria conhecer o mundo, queria viver só das vontades da carne, queria abandonar tudo, e pediu ao pai que lhe desse o dinheiro para que ele fosse para onde ele quisesse. O pai, como era um pai amoroso,
deu essa liberdade para ele. Ele podia querer vetar isso, não deixar que ele saísse, mas a Bíblia diz que o pai deixou, deu a parte da herança dele e deixou ele sair pelo mundo. E hoje não é diferente. O nosso Deus também é assim. Ele dá o livre-arbítrio para o homem. O homem escolhe o que ele quer fazer da vida. Ele pode escolher o bem e pode escolher o mal. Nós vemos então que esse homem, ele escolheu o mal. Mas o pai não lhe proibiu, deu a sua herança e deixou ele embora. Então a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Chegou lá, gastou todo o dinheiro que ele tinha, em farras, em brincadeiras, em festa. Mas a Bíblia diz que ele tinha amigos, porque ele tinha dinheiro. Mas quando o dinheiro dele acabou, ele parou de ter amigo. Porque na vida de hoje também é assim. Quando o homem está necessitando de ajuda, ele não consegue, principalmente se ele está numa situação difícil, se ele está desempregado, se ele está doente. Muitas vezes os amigos somem da vida dele. E só Deus que é o nosso amigo de sempre. E então aconteceu que esse rapaz, com o filho pródigo, e chegou a um ponto que ninguém nem dava nada de comer a ele. Então a Bíblia dá aqui outro exemplo do resultado de quando o homem busca a Deus de todo o seu coração. Até aí ele nunca havia buscado a Deus. E no final ele quis gastar todo o dinheiro do pai em bagunça, em farra, mas agora ele teve problemas, ele estava com fome, ele não tinha mais dinheiro, ele estava passando necessidade. Então ele lembrou, muitos dos jornaleiros do meu pai, jornaleiro eram os trabalhadores do pai dele, muitos dos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço aqui de fome. E então ele pensou assim: voltarei e direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim apenas outro trabalhador daqui da nossa fazenda. Ele pensou assim e foi. A Bíblia diz que o pai o viu de longe, porque o pai estava sempre olhando para ver se encontrava o seu filho, para ver se o seu filho retornava para casa. É como Deus hoje. Deus hoje está olhando toda a humanidade, toda a terra. E mesmo que você é uma criatura de Deus. Deus criou você. E você está andando pela terra. E Deus está assim como esse pai amoroso que deixou seu filho embora para não o privar de fazer o que ele queria. Deus também nos dá liberdade e Ele está todo dia olhando para você. O dia que você pensar nele, lembrar dele, buscar ele de todo o coração, Ele vai mudar a sua vida. Você pode vir a Deus de qualquer jeito. Ele é que vai te abençoar e transformar seu coração através do Espírito Santo. A Bíblia diz então que esse rapaz chegou lá e o pai o viu de longe e o abraçou e deu uma grande festa pela volta dele. Colocou um anel no seu dedo, colocou sandálias e deu uma festa maravilhosa. Então nós vemos o resultado que Deus quer fazer com o homem. Deus não é diferente desse pai que Jesus citou na parábola do filho pródigo. Então nós vemos que ele nunca havia pensado no pai,
de uma maneira que o ajudasse, de uma maneira amorosa, mas quando ele teve a dificuldade, ele pensou. E que nesta noite eu gostaria de deixar essa palavra para você, amigo, que está ao alcance das nossas vozes. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está aí, Deus é o mesmo. Jesus está no trono de Deus, intercedendo por nós, por todo aquele que crê. Você não precisa deixar o que você faz. Se você faz alguma coisa errada, não importa, você vem para Deus apenas abrindo o seu coração para Ele, acreditando que você vai conhecer mais de Deus, que você está se chegando a Deus. Agora o resto, Deus é quem vai fazer. Deus, através do Espírito Santo, é que vai te abençoar, e através daí você vai conseguir, com a força de Deus, pelo Espírito de Deus, largar os seus vícios, os seus pecados, porque haverá transformação na sua vida. E então você poderá aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. Porque Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, derramou seu sangue para que nós hoje pudéssemos ter a nossa alma salva. Através do seu sangue derramado, nós alcançamos redenção da nossa alma. Então meditai nessa palavra, buscar a Deus e achará Ele, quando você for a Ele de todo o coração. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, uma bênção, né? Deixar a paz do Senhor para a irmã Poliana Santos, que está assistindo ali através do canal, e outras pessoas também que estão assistindo, que Deus possa abençoar os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aí no canal. Palavra gloriosa, né? Que nós possamos verdadeiramente estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós venhamos alcançar a nossa vitória, né? Deus, Ele tem solução, mas é necessário, né, buscar mesmo com toda a força, né, e se esforçar verdadeiramente na presença do Senhor, conforme Ele disse para Josué: esforçai-vos, né, como Ele falou também para o seu povo: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, que nós possamos estar se esforçando, conforme fomos exortados pelo Espírito Santo através do presbítero Sérgio nessa noite. E vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, né? Não apresentamos a irmã Marli, também não tem necessidade, né? Que ela sabe que é mais de que bem-vinda, é de casa, né? Está conosco em todas as caminhadas por esses lugares todos aí, né? Mas para quem não chegou cedo, essa aqui é a irmã Marli, esposa do presbítero Sérgio, que está nos ajudando aqui, né? E ela é muito mais de que bem-vinda no nosso meio, né? É só vitória. Que possa vir outras vezes, né? E eu não meço esforço, não. Falo, quiser, eu vou buscar, né? Não puder vir, a gente... Não, como é que eu coloquei? Eu coloquei desde o dia do engraçado. Vê como é que está aí. Se precisar de um apoio, eu estou na escuta. Aí a gente vai, faz. Então, importante... A gente já foi tão longe, né, irmão? Eu saía daqui para ir lá ser consagrado a pastor. A gente fez curso lá no Espírito Santo, né? Saía daqui, eu e a Fátima. Depois congregamos lá em Itaguaí. Entendeu? Para Deus a gente não mede esforço, não. E aí a vitória é nossa. 10 anos naquela igreja lá no Pastor Joel, mas a grande é a recompensa, né? Então, eu fiquei muito feliz pela a irmã ter vindo, pelo irmão ter vindo. A gente se sente mais, né? Porque às vezes a gente fica igual a Elias, né?
Não, igual Elias. Elias falou assim: quebraram os seus altares, mataram os seus profetas, só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas Deus fala o quê? Ele ainda separou um remanescente fiel, né? E o remanescente fiel está vindo aqui para nos ajudar. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse culto abençoado, pela presença, Senhor, do teu filho, também tua filha que saiu, meu Deus, do seu lar para nos ajudar. E abençoa eles, venha recompensar, venha verdadeiramente suprir as necessidades, conceder o desejo do coração. Visita também a Jaqueline, visita também o filho da Jaqueline, dá vitória, Senhor, a todas as famílias aqui representadas na noite desse dia. Vai entrando com a providência, porque há uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui, cada um de nós, para buscar pela nossa família, pelos nossos, para que o Senhor coloque de pé na tua presença. Em nome de Jesus, o Senhor vai visitando cada lar representado na noite desse dia, vai libertando a nossa família, meu Deus, vai quebrando as correntes, arrebentando os cadeados, meu Deus, quebrando todas as algemas. Coloca, Senhor, os nossos familiares de pé na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor entra com a providência em cada familiar aqui representado e dá vitória, em nome de Jesus. Se esse trabalho está terminado, o Senhor recebe como cheiro suave de aroma agradável diante das tuas narinas. Meu Deus, nos despede na tua paz, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardem a sua vinda, e que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.